Nós cantamos alguns hinos que acabam ecoando exatamente sobre isso que estamos estudando, irmão, sobre a soberania de Deus, né? Deus, santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. A soberania de Deus se mostra em todas as suas ações. O amor de Deus é soberano, assim como sua misericórdia é soberana, assim como sua longanimidade é soberana, assim como sua justiça é soberana. Tudo em Deus é soberano. Simplesmente assim. Não há nada em Deus que não seja soberano. Que fique devendo, que fique aquém do que é possível. Ele é o Deus onde tudo é possível no seu ápice, no que é possível. Até onde é possível chegar, já que não é possível ir além de onde Deus pode ir, né? Deus, ele é único, como nós vimos na semana passada. Não há outra rocha que ele conheça. Não há outro Deus. Por isso que nós devemos temer, né, irmãos? E tremer, como vimos no hino também, né? Nós não podemos ver sua glória sem tremor. Quando a gente vê na palavra de Deus a glória de Deus, né, manifesta tanto no Velho quanto no Novo Testamento, isso deve nos levar a temer a Deus. Deus é quem Ele é, né? Imutável em todos os seus atributos, e nós não podemos negligenciar nenhum dos seus atributos, né? Nós não podemos nos apegar à longanimidade de Deus e esquecer da sua justiça, porque de maneira nenhuma Deus anula nenhum dos seus atributos, de forma que ele exerce todos eles são exercidos, né, dentro do contexto da sua perfeição. Então Deus, sim, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é o Salvador, único, verdadeiro Salvador, até porque não há outro Deus e não há salvação fora de Deus. Então, se não existe outro Deus, também não existe outro Salvador além dele mesmo. Correto? Porque a Bíblia é muito clara que não há salvação fora de Deus. E a Bíblia é muito clara que não há outro Deus além do verdadeiro. Então, só existe salvação nele. Mas a condenação também vem dele. Então, tanto um quanto o outro estás nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que reina soberanamente, tanto na salvação quanto na perdição. Jesus disse com muita propriedade aos seus discípulos: não temei os homens, que pode matar o corpo e depois não tem mais nada que possa fazer. Ele diz: eu vou dizer a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Por quê? Porque só ele tem esse poder. Deus detém, porque ele é verdadeiramente o Todo-Poderoso. Nós vimos na semana passada exatamente isso, que Deus é o único, Deus que não tem outro que possa rivalizar com ele. E que ele também, sendo Deus único, ele também é o único que detém todo o poder. Todo o poder. Nós não podemos mensurar. Eu ainda estou me atrapalhado aqui, irmãos. Nós não podemos mensurar o que é um ser que detém todo o poder.
É demais para nossa mente, não é? Como pode um ser que detém todo o poder? Como assim? Mas isso é uma realidade no que diz respeito ao nosso Deus. E isso, como foi dito no primeiro dia, irmão, deve trazer para nós paz, tranquilidade, segurança. Por quê? Porque não há males nessa vida, conhecidos e desconhecidos, que já estão existentes e que ainda estão por vir, que Deus não esteja sobre eles e que não tenha poder total sobre eles. Deus detém todo o controle sobre o bem e o mal. De fato, o nosso dia a dia, segundo a segundo, milésimo de segundo, está na mão de Deus. Cada ação, cada passo, cada fala, cada ouvir e cada falar, cada respiro, cada batida do coração, tudo controlado absolutamente por Deus. Não vem nenhuma doença sequer a nosso corpo que não seja por determinação de Deus. Assim como a cura. Deus reina soberanamente. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Que isso deve confortar-nos diante das adversidades da vida, sabendo em quem nós temos crido. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. E o que ele é? Ele é o quê? Poderoso. Paulo tinha uma consciência absoluta de quem era o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele sabia que Deus reina soberanamente. E ele sabia que aquele depósito dele, ninguém poderia roubar, furtar, diminuir. Não, porque está na mão do Todo-Poderoso e ele vai guardar até aquele dia. O bom depósito. Sendo, portanto, irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, logo, tem 3 atributos dele, 3 características que são somente dele, né? Inclusive, nós já, né, são coisas que a gente já viu ao longo da nossa carreira cristã e aqui mesmo, né? Mas que serve ainda de pano de fundo, irmão, para a soberania de Deus. Eu acho que eu estou falando muito alto, né, irmão? Quais são eles? Vamos lá, vamos ver se vocês estão comigo. Sendo Deus o Todo-Poderoso, ele é o quê? Opa! A irmã Leusa deu o chute inicial aqui. Ele é onipotente. Aí ficou fácil, né, agora, né? Ele também é o quê, irmão Vitor? Onisciente. E ele também é presente. Irmãos, tem como fugir? Tem como não descansar né, em nosso Deus, em nosso Pai, sabendo que Ele é onipotente, onisciente e onipresente? Onde eu poderia estar que Deus não está lá? O que poderia estar acontecendo comigo que Deus não está sabendo? O que poderia estar acontecendo comigo que Deus não poderia resolver? Absolutamente nada, irmãos. Absolutamente nada. Nada. Se Deus determinou, está determinado. E se ele revogou, está revogado. A verdade é que ninguém pode mudar aquilo que Deus determina. A sua vontade, ela reina soberanamente. Ninguém pode fazer nada, absolutamente nada, contra ou a favor. Nós temos que entender esse domínio absoluto de Deus, irmãos, e descansar nele, porque nós temos
verdades que falam diretamente a nosso respeito, né? Mesmo que Deus sendo tudo que Ele é e tudo isso que nós já falamos e muito mais, simplesmente nunca poderemos exaurir tudo que diz respeito ao nosso Deus, longe de exaurir. Mas nós sabemos de uma verdade absoluta. Aliás, mais de uma, né? Nós sabemos que Deus nos ama em grau infinito. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Deus faz com que tudo acabe contribuindo para o bem do seu povo. Veja que povo especial somos nós, irmãos. Veja que joias nós somos aos olhos de Deus. De fato, Deus contribui fazendo com que os acontecimentos tenham um efeito positivo em nós. Contribuindo para a nossa edificação espiritual, para que nos aproxime mais dele, para que nos livre do pecado, para que tenhamos uma carreira cristã próspera. Profissional não, né, irmão? Profissional também. Deus é poderoso para fazer alguém profissionalmente forte. Mas ele tem muito interesse em nos levar em direção a ele, em direção ao seu reino eterno, irmãos. Nós temos que entender, né, que Deus, na sua soberania, ele está conduzindo todas as coisas num propósito de nos fazer neste mundo pessoas especiais em relação a ele mesmo, para que quando cheguemos ao fim da vida tenhamos aquela esperança e aquele prazer, vamos dizer assim, que teve o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Acabei a minha dolorosa, mas vitoriosa carreira. A carreira de Paulo foi dolorosa, mas ela nunca deixou de ser vitoriosa. E ele, na esperança da coroa, da recompensa. Dentro da soberania de Deus, irmão, todas as coisas vão contribuindo para que nós tenhamos uma carreira espiritual vitoriosa. Esse é o propósito divino principal. Não que Deus não se importe com a necessidade nossa dessa vida, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Mas o propósito ímpar de Deus, e deve ser o nosso também, é que nós sejamos prósperos espiritualmente, mesmo que em detrimento da prosperidade material. Tem muita gente que deixou de ganhar muito nessa vida para ganhar muito no reino de Deus. Mas o inverso disso também acontece. Tem gente que deixa de ganhar muito no reino de Deus porque quer ganhar muito nessa vida. É uma escolha. Mas o propósito de Deus, e a gente tem que entender que os acontecimentos em nossa vida e os acontecimentos fora da nossa vida, nós temos que entender que de uma forma ou de outra, eles estão contribuindo para o nosso bem. Nós não podemos pensar de outra forma, irmãos. Senão, nós teríamos que pegar aquela passagem lá e anular ela das Sagradas Escrituras. Eu posso não entender ainda, ou não estar entendendo ainda, mas eu tenho que crer que está, sim, contribuindo para o meu bem espiritual. Quer para me ensinar, quer para me corrigir, quer para me edificar, quer para me preparar, mas para algum bem espiritual está contribuindo, sim. Deus é onipotente. Ele faz o que quer, como quer, e quando quer, e com quem quer. Não há criatura nenhuma encoberta diante de Deus, e não há criatura nenhuma que não esteja sujeita a Deus. O maior adversário de Deus é certamente Satanás. Ele é totalmente sujeito a Deus. Ele é totalmente dominado pela vontade de Deus.
Dentro desse mundo espiritual, irmão, invisível a nós, a esses olhos físicos, existem milhares, milhões de seres espirituais, entre anjos bons, anjos santos e demônios, anjos caídos. Mas Deus domina sobre todos eles, sobre os bons e sobre os maus. Vamos colocar os bons na direita e os maus na esquerda. Não tem um sequer anjo, irmãos, que faça qualquer coisa sem uma determinação ou um consentimento de Deus. Os anjos bons estão todos sob a orientação do Todo-Poderoso e eles executam a vontade de Deus. Eles ministram conforme o propósito de Deus. E diz a Bíblia que inclusive é em nosso favor. Em nosso favor. Novamente, irmão, mostrando como nós fomos feitos em Cristo Jesus, pessoas especiais para Deus. Os anjos estão atentos a nós, mas operando conforme o propósito do nosso Deus, do nosso Pai. Não conforme seu querer, conforme o querer de Deus e tão somente conforme o querer de Deus. Nada, absolutamente nada fora disso. Deus é assim, irmãos, ele faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quer. Mas uma coisa, irmão, nós sempre temos em nossa mente, certo? Uma coisa que o ímpio não entende e não aceita. É que tudo que Deus faz, como ele quer, quando ele quer, com quem quer, é justo e santo. Não tem sequer uma obra que operada por Deus que não seja justa perante ele, perante a sua lei, perante o seu caráter, não dos homens, dele. O ímpio fala, mas como pode Deus ser justo deixando acontecer isso? Uma catástrofe dessa, morreu não sei quantos, morreu criança. Deus é santo e justo em todo o que faz. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 17. E dentro, irmão, desse consentimento puro, perfeito, santo, justo de Deus, ele vai operando. O consentimento da sua vontade. Isso está muito claro lá em Efésios, né? Que Deus opera tudo conforme o consentimento da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, o seu querer. Porque ele é soberano. E ele vai operando conforme o seu querer. Querer que é sempre justo, santo, gracioso, mas também disciplinador, condenador, mas tudo com justiça e santidade. Absolutamente nenhuma ação sem que houvesse perfeita justiça. É impossível a Deus agir sem justiça. É impossível a Deus agir sem santidade absoluta. Ele não pode ser afetado pelo mal. Ele não pode, o mal nem chega a ele. O mal não está acessível a Deus, como está a nós e a todas as demais criaturas. Os anjos santos de Deus, eles não são santos, não têm pecado, mas eles estão sujeitos. É que Deus os guarda tal qual eles estão. É o poder de Deus, não o poder próprio deles. O único que está totalmente isento do mal, totalmente à parte do mal, que simplesmente o mal não pode chegar até ele de maneira nenhuma, é intransponível, é Deus. Deus exerce a sua onipotência
sobre os bons e sobre os maus, conforme seu propósito. Uma passagem muito clara desse poder de Deus exercido sobre os homens, irmãos. E eu gosto dela, porque nos traz realmente assim esse conforto, né? Essa segurança de que Deus opera em todos, seja pobre, rico, mulher, homem, poderoso ou não, ele faz o que quer com quem quer. Deus tem poder sobre todos os homens. Hierarquia terreal não vale nada para Deus. O fato de um ser o presidente da república e o outro ser lá o carpinteiro, não tem diferença nenhuma. Deus opera em um tanto quanto no outro, como quer. Não tem absolutamente diferença nenhuma. Ser rico, ser pobre para Deus não faz diferença nenhuma. Não impede ele. Nós temos nossas limitações dependendo da posição de uma determinada pessoa, né? Mas isso não é um problema para Deus. Ele opera como quer, com quem quer. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E ele inclina para onde bem deseja. Isso é onipotência. Já o querer do homem não é um querer livre. É um querer subjugado. A vontade dos homens não é uma vontade soberana, livre, onde ela se concretiza infalivelmente. Ela é uma vontade, um querer subjugado pelo poder de Deus e pela vontade de Deus. E se Deus não determinar que aquilo aconteça, a sua vontade não irá avante de maneira nenhuma. Deus é aquele que, quando ele fecha, ninguém abre. E se ele for lá e abrir, quem pode fechar? Ninguém. Ninguém. Deus determina na sua soberania, por exemplo, irmão, o dia e a hora, o minuto e o segundo em que nós vamos partir desse mundo. Inclusive os motivos. Se ele determinou que eu vou morrer de acidente de carro, não adianta eu tomar todos os cuidados, eu vou morrer de acidente de carro. Se ele determinou que eu vou morrer de câncer, eu posso tomar todos os cuidados da medicina, ter uma vida regrada na alimentação, fazer exercícios físicos. Sabe do que eu vou morrer? De câncer. Sabe por quê? Porque Deus determinou. Tem, por acaso, uma vida saudável, poder sobre a vontade do soberano? Pode ela me livrar da vontade do soberano? De maneira nenhuma. Nada tem poder contra Deus. Ele reina soberanamente sobre tudo isso. Veja lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo de 1 a 8. Passagem muito conhecida dos irmãos mais experientes, né? Diz assim no versículo 1: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Soberania de Deus aqui, irmãos. Onipotência de Deus. Quem era Ciro? Ciro era um imperador do Império Persa, né? O Império Medo-Persa, né? Junto ali, dominou depois de Babilônia. E o povo de Israel, o povo de Deus estava escravizado lá. Mas Deus havia determinado por profecia, junto com a sua soberania, que o povo iria voltar para a sua terra. Ele determinou na sua soberania que o povo iria ficar lá 70 anos. Não mais, não menos. E depois que se cumpriram 70 anos, lembra da oração de Daniel? Que ele entendeu pelos livros, da qual Jeremias havia escrito, de que estava chegando ao fim o cativeiro. Porque Deus havia determinado. Daniel creu na soberania de Deus. Ele cria. Ele falou, se Deus determinou que nós vamos voltar depois de 70 anos, então é porque nós vamos voltar. E Deus despertou Ciro, esse homem ímpio. Mas Deus unge a quem Ele quer. Deus unge seus servos para seus propósitos e Ele unge os ímpios para seus propósitos. Deus unge quem Ele quer, conforme seu propósito. Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo para ser nosso Senhor e Salvador eterno, único. Porque Deus não ungiu outro. Então nenhum outro pode ser salvador, porque não há outro a quem Deus ungiu para salvação. Ele é o único. E não existe outro soberano para ungir outro. Deus é soberano absoluto. Então, logo, se não é Jesus Cristo, não é Salvador. E Deus ungiu esse homem chamado Ciro. E veja como Deus fala. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus fala com o ímpio. E o ímpio obedece. Deus fala com os animais irracionais e eles obedecem. Deus é capaz de falar, de fazer uma muda jumenta, como a de Balaão, abrir a boca e falar com voz humana. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não é outro. O mesmo é o nosso Deus, que está agora olhando por nós. Ele diz, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Deus pegou Ciro e falou, você vai abater as nações, porque eu sou contigo, para cumprir o meu propósito, o propósito de Deus. Ciro foi um grande conquistador, a história coloca ele como um grande conquistador. Mas nós sabemos que as conquistas de Ciro foram determinadas por Deus. Nós não vemos a história como o ímpio vê. Nós não vemos as conquistas de Alexandre o Grande. Sabe quem foi grande realmente? É Deus que foi grande. Porque foi Deus quem determinou que Alexandre fosse quem ele foi. Já estava nas profecias de Daniel antes de Alexandre nascer. É Deus quem fez Ciro quem ele foi. O grande rei dos persas. Para abrir as portas, e as portas não se fecharão. Quer dizer, não vai ter inimigo poderoso o suficiente para te deter, Ciro. Você vai vencer, porque eu sou contigo. E se Deus é com alguém, irmãos, quem pode ser contra este? Se Deus determinar o bem para você, quem pode fazer o mal? Se Deus determinou que você vai ser vitorioso, quem pode te derrotar? Ninguém. Ninguém.
palavra de Deus não volta vazia. Não tem barreiras que possa frear ela no seu destino final, no seu propósito final. Ela vem vencendo e vence até o fim. Porque não pode, não tem rival para Deus. Eu irei adiante de ti, endireitarei teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, quebrarei e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E veja que Deus fala assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo nome. E pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Veja, meu irmão, aquele propósito de que todas as coisas vão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, tudo que Deus fez por meio de Ciro, todas as conquistas dele, todo o grande poder com que ele exerceu, e de fato, tendo essa soberania absoluta, ele tinha autoridade para determinar quase que todas as coisas. E ele determinou que o povo de Deus voltasse para sua terra. Deus fez tudo isso. Toda essa movimentação, logicamente que teve outros propósitos envolvidos, irmãos, mas especificamente no que diz respeito a este, era por amor a Jacó, por amor a Israel, eleito de Deus. Foi que Deus fez o que fez, por meio de Ciro. E este homem, obedientemente, permitiu que o povo voltasse à sua terra. Mas uma coisa importante, ele não conhecia a Deus. Ele era um ímpio. Ele morreu nos seus pecados, provavelmente. Mas Deus opera com o justo e com o ímpio. Soberanamente. Bem-aventurado quando ele opera com os justos. Mas isso não impede Deus de operar com o ímpio. Ele opera com quem quer, como quer, quando quer. Na continuidade aí no versículo 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, novamente. Para que saibas desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Isso é onipotência, irmãos. Isso é soberania absoluta. Isso é domínio sempiterno. E isso deve nos trazer muita paz, muito conforto e vontade de se regozijar no Senhor e glorificar o teu santo nome, o teu grandioso nome. Porque Deus opera dessa forma. E não operava, irmãos. Ele opera. Ele não vai operar. Ele operou, ele opera e ele vai operar sempre soberanamente, como assim foi nesse caso. Deus está operando hoje tão soberanamente quanto ele operou nesse dia, nesse tempo, com este povo. Eu formo a luz, eu crio as trevas. O bem e o mal, irmão, está na mão de Deus. Ele eleva a quem quer e abate a quem quer.
conforme seu propósito. Fora de Deus, não há outro. Desde o nascente do sol até o poente. Jesus falou lá no Evangelho: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Quer dizer, irmãos, desde os grandes acontecimentos, como a conquista de Ciro, a conquista de Alexandre, a conquista de Nabucodonosor, a conquista dos romanos, as grandes conquistas que houve no mundo, desde os grandes, os macros acontecimentos, até o passarinzinho, até o cabelo da cabeça, está debaixo do domínio do nosso Deus Todo-Poderoso. Não é que Deus comanda pequenas coisas, mas as grandes estão fora do seu alcance. Não. Ou não é que Deus só se preocupa com as grandes coisas, mas as pequenininhas ele deixa acontecer de qualquer jeito mesmo. Ele não tem controle sobre isso, não. Ele não se importa. Não, ele se importa. Ele se importa até com o cabelo da nossa cabeça. Que coisa mais insignificante do que isso? Sabe por que eu estou quase careca agora? Porque Deus determinou. É isso. Louvado seja Deus que determinou a minha calvície. Ele é o soberano. Hã? Ah, é causas naturais. Ah, é? E quem criou as causas naturais? Ela veio por um acaso? Ela veio da grande explosão? Ou foi o soberano que criou elas? Tem alguma coisa que Deus não veio dele? Veio do acaso? Tem alguma coisa que veio do curso natural da natureza? Ó, sim, tem muita coisa que vem do curso natural da natureza. Mas quem criou a natureza? Quem é soberano sobre ela? Quem determinou todos os ciclos da vida? Deus. Ele é soberano e único. E ele é o Deus onipotente. É até as 10 ou até antes das 10 que tem que parar, hein? É 9h52. Vamos ver rapidamente aqui, irmãos. Eu vou parar às 10, pode ser? É isso mesmo? Deus também é onipresente, irmão. Deus está presente ao mesmo tempo, em todos os tempos, em todos os lugares do universo, ininterruptamente. A verdade, irmãos, é que Deus enche o universo inteiro eternamente. Porque não há tempo. Deus não está preso no tempo como nós, onde o ontem é ontem e o amanhã ainda está por vir. Não existe o ontem para Deus e não existe o porvir para Deus. Ele enche todos os tempos a uma e ao mesmo tempo. Ele determina o amanhã, que é amanhã só para nós, homens, como se fosse hoje. Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 24. Ele simplesmente enche
os céus e a terra. Que criatura pode esconder? O que pode uma criatura fazer que Deus não o saiba? Porque ele está lá. Ele está lá. Eu lembro da irmã Joana. Vira e mexe, a gente está falando nela aqui, né? Vira e mexe não, né? De vez em quando. E ela falou uma coisa na sua simplicidade, e inclusive ela foi repreendida por um irmão, né? Mas, enfim, ela falou na simplicidade, ela não tinha, como ela mesma dizia, eu não tenho isso aqui, ó, né? Quer dizer, ela não tem leitura, não tinha leitura. E ela falou assim, irmão, ainda que eu fosse jogada no inferno, eu sei que lá Deus cuidaria de mim. Aí esse irmão falou, mas irmã, você não fala isso, que você nunca vai ser lançada no inferno. Bom, é verdade, nunca mesmo. Mas ela não tinha todo o conhecimento, ela sabia o que ela ouvia, do que ela ouvia, porque não sabia ler. Mas ela tinha uma fé inabalável. Ela sabia que esse Deus que está presente, esse Deus que cuida de nós, que mesmo que se fosse possível ela ser lançada no inferno, pois lá Deus estaria com ela e cuidaria dela. Porque Deus está presente na nossa vida, irmãos. E Ele está presente na nossa vida em todos os lugares onde nós estivermos. Deus nunca vai nos desamparar. Deus nunca vai deixar de ser presente. E em todos os lugares Ele está presente. Ele está tão presente aqui hoje quanto Ele está presente em qualquer outro lugar do mundo e do universo. E Ele está presente aqui hoje tanto quanto Ele está presente lá na criação em Adão, tanto quanto Ele está presente lá no Apocalipse. Ele está, não é que Ele vai estar, Ele está. Não é que Ele esteve presente lá na criação, Ele está presente lá na criação. Ele está presente lá no Apocalipse. Não tem tempo para Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Deus também é onisciente. Somente pelo fato de Deus estar presente em todos os lugares, em todos os tempos, ininterruptamente, já o faz conhecer todas as coisas. E todas as coisas estas, as quais Ele mesmo tem determinado. No entanto, além disso, Deus é onisciente no sentido de que Ele detém todo o conhecimento. Ou seja, não há progressão de conhecimento em Deus. Não há limitação de conhecimento em Deus. Todo o saber lhe pertence e Ele é Senhor dele. Deus é o Senhor da sabedoria. A sabedoria, vamos colocar assim, ela aprendeu com Deus. É por isso que Ele deu a quem, por isso que Ele pôde dar a Salomão todo aquele conhecimento. Eu dou para você, Salomão. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus deu para Salomão era dele. Ele já sabia, ele conhece todas as coisas. Ele é o Deus que sabe de tudo. Nesse sentido, Ele é conhecedor de toda a medicina. Ele é conhecedor de todo o conhecimento que se possa produzir nesse mundo. E fora dele. Ele tem todo o conhecimento que se possa imaginar. Ele conhece todo o mal, assim como Ele conhece todo o bem. Ele conhece todos os perdidos, assim como Ele conhece todos os que serão salvos.
Não há possibilidade de um salvo ser perdido porque Deus não sabia que ele estava entre os salvos. Oh, puxa, não, ele sabe, é impossível isso acontecer. Assim como um perdido se passar por salvo também é impossível. Ele sabe quem é perdido e quem é salvo. Ele sabe tudo. Ele conhece a história por inteira, e ele conhece o futuro por inteiro, e ele conhece o presente por inteiro. Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Às vezes, né, irmãos, a gente tende a achar que Deus não está ciente dos nossos problemas. Ó, como nós somos pequenos. Ou que ele não pode fazer nada em relação ao nosso problema, ou que não está interessado. Olha só até que ponto nós chegamos, irmãos. Porque, de certa forma, nosso agir está comunicando para Deus que nós estamos desconfiando dele. Mesmo que a boca não fale. A boca está falando uma coisa, mas as ações estão falando outra. Não, irmãos. Nosso Deus é onipotente, o Todo-Poderoso. Ele é onipresente porque ele é o Todo-Poderoso. E ele é onisciente. E tudo isso, irmãos, de forma muito especial, em nosso favor. Creiamos. Não sejamos duvidosos, como Jesus, né, repreendeu Tomé. Não seja duvidoso, Tomé, mas seja crente. Irmãos, nós temos que ser crente na palavra de Deus. Não adianta nada estudarmos a palavra de Deus, se de fato, na hora H, na hora que formos colocados à prova, a gente não mostrar que cremos. Eu creio, Senhor, no seu poder. Eu creio que o Senhor é o onipotente, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso. E que eu sou do Senhor. E que o Senhor é por mim. E que todas as coisas vão contribuir para o meu bem espiritual, para minha relação com o Senhor, a minha comunhão contigo. Mesmo que eu não saiba, eu não vou duvidar. Mesmo que eu não discerna bem, eu não vou duvidar, Senhor. Continue. Faça-se a sua vontade, continue. Porque eu creio. Que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos?